Começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho o prazer de receber aqui Gustavo Pessoa, presidente estadual do PSOL. Muito obrigado, Gustavo, por ter aceitado o nosso convite. Nós temos conversado ao longo dos últimos anos sobre os cenários, sobre a situação de um caminhar para 2018 e agora, além de bater as portas da Copa do Mundo, estamos batendo as portas das eleições. Gustavo, como você tem visto essa chegada para as eleições de 2018, principalmente aqui em Alagoas? Obrigado pelo convite, Wendel. Obrigado agradecer aí a sua audiência, dizer que é sempre um prazer retornar aqui, de certa forma tentar contribuir para a leitura de cenários políticos cada vez mais complexos, né? Eu acho que a gente vive um momento muito difícil de ser analisado. A minha geração, ela costumava se reunir. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou egresso do movimento estudantil. E me recordo que a minha geração, ela se reunia a cada mês, a cada 2 meses, para avaliar a conjuntura e decidir a melhor maneira de intervir sobre ela. Eu penso que hoje a gente tem que ler conjuntura de meia em meia hora, porque as coisas se modificam numa dinâmica muito rápida. Então é difícil ler o cenário, mas é imperativo que a gente tente fazer essa leitura se a gente quiser ter uma boa intervenção sobre ela. Acho que há uma rejeição enorme à política como um todo. Eu acho que uma série de fatores que a gente pode aprofundar no decorrer do nosso bate-papo conspiram para isso, para uma desesperança na política, para uma descrença na política enquanto instrumento de transformação da realidade. E isso, na minha opinião, colabora para que no imaginário de uma parcela da população, o imaginário de uma parcela da população, absorva a ideia de que as soluções estariam na negação da política. E a negação da política pavimenta o caminho para ideias autoritárias e personagens que personificam, que simbolizam essas ideias autoritárias. Você tem ideia, Wendel, do atual momento, a gente está com um governo que, segundo algumas pesquisas, não obtém sequer 0%, mais de 0% em muitos municípios do Brasil. Perde para a margem de erro. Um governo que perdeu totalmente as condições de pactuar com todos os setores da sociedade, do empresariado às organizações sindicais, né, os movimentos sociais, enfim, até com a própria mídia. Então, um governo que perdeu totalmente a capacidade de pactuação, né, perdeu totalmente o apoio popular, se é que teve algum dia. E o que resta a esse governo para se sustentar no poder? A aliança com os militares. Veja a que ponto nós chegamos, né, depois de restaurar a democracia em 1985, um governo fraco, sem legitimidade popular, que chegou ao poder através de uma manobra parlamentar, que aprovou, né, de forma também legítima um projeto antipovo, antipopular e que jamais foi pactuado nas urnas, e que hoje, para se sustentar no poder, busca uma aliança desesperada, né, com setores das Forças Armadas. Gustavo, quando a presidente Dilma atingiu 7% de aprovação, foi dito, inclusive pelo vice-presidente, atual presidente Michel Temer, que uma pessoa com a popularidade de 7% é insustentável no governo, e isso provou-se verdadeiro. Ela foi impeachmentada. O que faz com que um governo do Michel Temer, com menos de 3% de aprovação, não caia? A avaliação é parcialmente correta. De fato, é muito difícil você governar com popularidade tão baixa. Mas por que ela é parcialmente certa? Porque não é fato que você ter uma popularidade baixa, você vai necessariamente cair, né? Acho que naquele momento haviam outros fatores que conspiravam para a sua queda. Dentre esses fatores, a própria impossibilidade daquele governo, personificado por Dilma Rousseff, de se mover. Porque Dilma foi eleita com um programa, né? Foi avalizada pelo voto por um programa, e uma vez eleita, ela se distanciou desse programa e se distanciou desse eleitorado. E deu início a uma série de reformas que não haviam sido pactuadas na urna. A verdade é essa, o fato é esse.
mudou o seu ministério numa tentativa desesperada de atender a um clamor dessa entidade abstrata chamada mercado, enfim. Mas ela ficou numa saia justa, num fio de navalha, porque ela não poderia avançar tal como o mercado queria naquele momento, sobretudo por conta de uma crise econômica estrutural, né, que fazia com que setores do mercado exigissem reformas mais profundas e cortes no orçamento, na medida cortes no orçamento que haviam sido expandidos durante o governo Lula para setores populares e historicamente mais marginalizados. Ela não poderia avançar na medida em que o mercado gostaria, porque senão ela romperia totalmente o que ainda restava de pactuação com os setores, né, que haviam sido responsáveis pela sua eleição, e também não conseguia mais atender esses setores. Então, era um governo que estava inviável nesse sentido, na medida em que ele não podia assumir os lados da sociedade. Tentava se equilibrar entre essas posições e essas demandas, num cenário de crise econômica, desemprego, recessão e queda de popularidade. Bem ou mal, esse governo tomou um lado, né? Ao assumir, esse governo tomou um lado, tomou um partido. Ele tentou uma pactuação com o mercado e colocou em prática uma série de reformas que não tinham sido pactuadas. Mas eu acho que se a gente quiser entender esse cenário e o porquê desse governo está ainda se sustentando em comparação com o governo anterior, acho que é importante observar que o governo anterior, ele não teve um lado, ele tentou se equilibrar no momento em que isso era impossível, ao passo que esse, bem ou mal, ele tocou uma agenda que era favorável a um setor da sociedade, uma agenda reprovada, rejeitada por grande parte da população, mas tocou. E esse setor da sociedade, e aqui me refiro diretamente aos agentes de mercado, entendem que não há mais o que fazer, né? Já estamos no ano eleitoral, às vésperas de um processo eleitoral, e de nada adiantaria substituir esse governo agora. Então, a eleição de 2018 vai ser o processo através do qual esse governo vai se encerrar. Não teríamos uma saída no campo da democracia para o que está colocado às vésperas de uma eleição. O sentido desse governo com a aliança com militares, ele também tem sinais claros de uma camada da população. Aqui o pessoal acredita se valer um governo buscar a aliança como a intervenção militar na segurança do Rio, por exemplo, diante dessa população, por que essa população quer pelo menos uma faixa de população, eu diria até considerável, algo em torno de 10 a 20%, pediria uma intervenção militar? Você acha que falta conhecimento, é uma crise institucional que a gente passa que pede algum outro tipo de postura? Eu acho, Wendel, que assim, existem evidências de que isso que representa o anseio de uma parte da população já está em prática. Acho que nós já vivemos, em que pese algum exagero na minha avaliação, um processo de militarização das instituições e do próprio Estado. E a intervenção no Rio de Janeiro talvez seja o símbolo maior disso. Mas existem outras evidências disso, como recentes declarações de altos oficiais do Exército no sentido de pressionar decisões judiciais, declarações recentes, né, de altos oficiais do Exército desautorizando o atual presidente da República. Então, num cenário de crise econômica, em que você tem quase uma Argentina inteira parada nesse país, né? São 15 milhões de desempregados, soma-se a eles mais 15 milhões na informalidade, assim, totalizando 30 milhões de pessoas. É quase uma Argentina inteira que não participa aqui do esforço coletivo de produção da riqueza no país. Num cenário de perda de direitos, num cenário em que o acesso a serviços públicos continua cada vez mais afunilado, serviços públicos já precarizados. Você tem uma violência urbana, assim, cada vez mais assombrosa. Eu acho que esse cenário, de certa forma, cria no imaginário da população, e isso é histórico, né? A gente pode recorrer a outros momentos da história do país e do mundo, cria no imaginário da população a sensação de que nós devemos restabelecer a ordem. E, por excelência, numa democracia liberal, a instituição que teoricamente está mais habilitada a restabelecer a ordem são os aparatos militares. Então, é uma sensação até certo ponto natural. E quem melhor encarna esse discurso leva uma certa vantagem nesse debate, porque
De certa forma, a descrença na política é também uma descrença na democracia. E a busca por soluções que aparentemente são mais fáceis, mas que, contudo, se revelam ineficazes com o tempo, né? A solução de legislar sobre tudo, né? Para cada situação você legisla, o punitivismo como única percepção de solução jurídica para delitos e problemas, e a ideia de que nós temos que ter um governo forte, um personagem que personifique força, porque a força é o pressuposto para o restabelecimento da ordem. O que é um governo forte? Um governo forte é, acima de tudo, um governo que encampe o discurso da militarização da ordem social, né? A militarização da ordem social, o punitivismo, um governo que, de certa forma, incorpore e encampe o discurso da ordem, da moral, dos bons costumes, como eu tenho visto na internet. Ou seja, há uma sensação, Wendel, assim, que é compreensível, mas equivocada, de que nós estamos vivendo esse cenário que estamos vivendo agora, na cabeça de muita gente, porque nós vivemos, num período muito recente, um processo de muita concessão de liberdade, de muita aceitação, de muita concessão de espaço para minorias, né? Então, esse cenário de libertinagem, de certa forma, conspira para a situação de desordem que nós estamos agora. É uma leitura superficial, compreensível, de parte da população, né, que, por natureza, incorpora uma agenda e uma visão de mundo mais conservador e que, de certa forma, colabora, assim, conspira a favor de ideias e candidatos, né, agentes sociais e políticos que personifiquem isso. Agora, só completando, na prática, isso não se materializa, né? Por exemplo, se você for buscar os resultados da intervenção no Rio de Janeiro até agora, eles não produziram na prática aquilo que é esperado, sequer a sensação de mais ordem, de mais bem-estar e de menos violência. Mas não está pautado na mídia. Não está pautado, porque não é do interesse da mídia. Eu estava assistindo agora há pouco, assim, a tua entrevista aqui, né? Assim, a que me antecedeu, assim, eu acho que a mídia ela tem lado, não só no Brasil, em qualquer parte do mundo. E, em especial, os setores majoritários da mídia, eles atuam de acordo com os interesses, né, de quem hoje, de certa forma, também está associado a essa ideia, né? Setores do mercado muito poderosos que se associam à ideia de que nós temos que restabelecer uma ordem e que, pela via democrática, né, nós não temos um partido e um candidato que melhor personifique essa ideia de restabelecimento da ordem pela via democrática. Eu acho isso muito perigoso, extremamente perigoso, porque setores que até bem pouco tempo eram muito refratários a ideias autoritárias, eu não falo só da população, não, mas grandes entidades empresariais, né, a Fiesp, a Febraban, grandes setores e conglomerados de mídia já começam a flertar, né, com ideias e com saídas autoritárias, o que é muito perigoso, dado ao poder de formação de opinião que esses setores, né, possuem. A gente está abordando muito o cenário local, mas você é o presidente estadual do PSOL. O que é que o PSOL propõe para 2018? Bom, eu vou começar pelo cenário local. Certo. O PSOL, ele na contramão disso tudo que a gente está debatendo aqui, ele está muito otimista em relação ao cenário local. E por quê? Eu explico. Nós temos uma visão extremamente crítica ao atual projeto de poder hegemônico hoje aqui em Alagoas, que hegemonizou essa casa aqui, né, e que hoje, na verdade, começa a penetrar em setores da iniciativa privada. Assim, então, não há como negar a força desse projeto. Contudo, aconteceu aqui em Alagoas algo muito interessante que não havia ocorrido em eleições anteriores, que há muito não ocorria em eleições anteriores. Aqui em Alagoas nós sempre tivemos, na verdade, a elite dividida em dois projetos de poder, que de certa forma refletiam interesses muito parecidos. Mas dessa vez, o poder, né, do atual governador de Alagoas, Renan Filho, ele é tão gigantesco que setores da direita tradicional aqui em Alagoas, da elite tradicional, eles se acovardaram. Perceberam, tiveram a percepção a partir de uma leitura de pesquisas, enfim, de sondagens, que não teriam como derrotar o atual governador nas urnas, o que para mim é uma leitura também equivocada, mas partindo desse princípio, resolveram se segurar desesperadamente nos cargos.
mergulharam no pragmatismo já são muito pragmáticos, mas dessa vez elevaram ao último patamar o pragmatismo. Então optaram, setores que até ontem faziam oposição ao governador, se rearticularam em torno dele. E talvez o exemplo mais claro disso seja o ex-ministro dos Transportes, Maurício Quintela, que até ontem, na verdade, encampava um outro projeto de poder aqui em Alagoas, fazia críticas ao atual governador, e se rearticulou em torno desse projeto de poder, tentando viabilizar uma candidatura ao Senado. E tantos outros setores de espectros políticos dos mais diversos, como o PT, como o PCdoB, como, enfim, o PDT do ex-governador Ronaldo Lessa. Então, há uma pactuação em torno desse projeto de poder que é uma pactuação pragmática. Vamos nos salvar, é uma questão de sobrevivência política. A desistência do atual prefeito Marcel Rui Palmeira criou uma debandada geral. Não acredito que esse grupo político vá enviar para a disputa um candidato realmente forte e competitivo. Senão um candidato que possa montar um palanque para setores que querem viabilizar suas candidaturas para a Câmara Federal e para o Senado e que ficaram órfãos. Então, eu acho que, curiosamente, há um setor da sociedade alagoana, não sou eu que estou afirmando isso, as pesquisas mostram isso, que nós temos um governo bem avaliado, sem dúvida nenhuma, mas que há setores da sociedade alagoana que, por uma série de razões, não votariam no atual governador. E esses setores da população que não votariam, que não votam no atual governador, também ainda não tem um candidato que possa personificar o seu projeto e essa opção. Então, esses setores ainda esperam por esse candidato. E o PSOL foi o único partido que até hoje lançou, até esse exato momento em que nós estamos tendo essa conversa aqui, que lançou uma pré-candidatura, que é a do professor de Direito Basílio Campos. Basílio é professor de Direito, aqui da CEUNI, também professor titular, numa cadeira no curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, fez o seu doutorado em Direito pela USP, pela Universidade de São Paulo. Então, é uma pessoa extremamente qualificada, que, na minha opinião, durante a campanha vai ter as condições e os espaços necessários para fazer um contraponto adequado a esse projeto de poder. Gustavo, o seu candidato está pronto para vencer a eleição? Acho que não, nesse momento não. Seria negar a realidade. O atual governador, ele é favoritíssimo no cenário, mas uma eleição não é dada. Assim, a gente pode estabelecer pontes e mediações com a população e mostrar os pontos fracos desse governo que não são mostrados pela propaganda oficial, não vão ser mostrados pela propaganda oficial. Então, a gente tem estudado profundamente o Estado, Basílio tem estudado profundamente o Estado, já começou a percorrer o Estado. E eu quero aqui fazer algumas ponderações, se me permite, Wendel. Assim, que é uma crítica ao jornalismo do meu estado, assim, eu sempre fui muito aberto à crítica e espero que os jornalistas do meu estado recebam isso de uma forma muito tranquila, muito natural. Assim, o jornalismo alagoano não tem se dado ao trabalho de averiguar se quer o cenário, muitas vezes, para fazer determinadas afirmações. Por exemplo, as pesquisas têm feito simulações com um filiado do PSOL, o Mário Agra, como se o Mário, na verdade, fosse candidato da Rede. Vocês vão ter que mudar a legislação eleitoral para que ele seja candidato da Rede, porque o prazo de desincompatibilização já terminou. Então, ele é apontado em várias pesquisas como pré-candidato da Rede e tem tido até, na verdade, alcançado nessas pesquisas uma projeção razoável. Mas o Mário não pode ser candidato da Rede porque ele é um filiado ao PSOL e está engajado na construção da candidatura do Basílio. E eu tenho visto, na verdade, assim, muitos setores da imprensa a citar o Mário, a apontar o Mário como um dos pré-candidatos. Não é pré-candidato. E a percepção que eu tenho é o seguinte: quando parte de institutos de pesquisa mal intencionados e a serviço de determinados setores, é até compreensível. Por quê? Porque só existem hoje, a rigor, duas pré-candidaturas, que é a candidatura do atual governador e a candidatura que foi lançada pelo PSOL. Se eu não me engano, a candidatura do Josan Leite, enfim, assim, que não sei se foi lançada oficialmente. Mas num cenário em que você só tem duas pré-candidaturas lançadas, obviamente que o meu candidato é o segundo. Não há nenhuma quimera em dizer. Se ele tivesse apenas o meu voto e o voto da esposa, ele seria o segundo. No momento em que as pesquisas não aferem isso, não reconhecem isso, elas retiram da população a atenção que elas poderiam ter com esse candidato e a chance de crescimento desse candidato. O que eu tenho observado é que as pesquisas incluem o candidato do PSOL, o pré-candidato do PSOL, o professor Basílio, o atual governador Renan Filho, mas entre o Basílio e o atual governador fazem simulações com muitos pré-candidatos que, a rigor, não são pré-candidatos. O deputado João Henrique Caldas já manifestou o seu desejo de disputar uma vaga na Câmara Federal. O ex-presidente Fernando Collor já manifestou e já lançou a sua pré-candidatura à presidência.
Mário Agra é filiado ao PSOL e um dos coordenadores da nossa campanha do Basílio. Então, ao incluir nas sondagens pré-candidatos que não são pré-candidatos, você faz uma análise, ao meu ver, viciada da realidade. Verdade. A gente desculpa interromper, Gustavo, só para a gente retomar isso numa próxima pergunta, eu vou para um breve intervalo. Na volta eu vou justamente nesse ponto. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Gustavo Pessoa, presidente estadual do PSOL. Agradeço mais uma vez, Gustavo. Você falava dessa posição, exemplo, o Basílio sim, e tem que ser colocado como, não só pelos institutos de pesquisa, mas também pela mídia, como um segundo colocado nessa situação. Por que ser segundo colocado, mesmo com uma distância grande, para um governador hoje tentando reeleição, é importante para o PSOL? Porque o PSOL, nós estamos numa luta muito desigual, né? Assim, quem me antecedeu aqui, o jornalista Luiz Vilar, vocês conversavam sobre a questão dos espaços, né? Sim. Eleitorais. Então, a questão do tempo que o pessoal vai ter, né? Eu estava certo nos meus dados? É mais ou menos isso, né? Absurdo. O ex-deputado, o deputado estadual Marcelo Freixo conseguiu chegar ao segundo turno com esse tempo. Exatamente. Então, assim, é importante registrar isso. Então, nós vamos usar esse tempo, nós vamos, na verdade, usar as redes sociais, as ferramentas que nós temos. Mas mesmo reconhecendo os espaços tão desiguais, a gente consegue equilibrar mais o jogo na eleição. Fora da eleição é a máquina de propaganda do governo. Fora do espaço eleitoral não se tem debates, não se tem entrevistas, né? Não se tem sabatinas. Então, assim, a gente tem só a máquina de propaganda do governo reproduzindo de forma monolítica, assim, a parte boa, porque ninguém faz propaganda ruim de si mesmo, tá certo? Então, a gente acha que num processo eleitoral, por maiores que sejam as diferenças de tempo, de dinheiro, de recursos, a gente tem a mínima possibilidade de equilibrar um pouco o debate, né? A gente vai aos 3 debates, felizmente a legislação eleitoral recolocou o pessoal nesses debates, porque eu disputei a eleição à Prefeitura de Maceió em 2016 sem ir aos debates. Basílio vai estar em todos os debates. A população alagoana vai ser convidada a conhecer um candidato jovem, muito bem preparado, né? Muitíssimo bem preparado, muito honesto, né? Não é possível apontar aqui em Alagoas absolutamente nada, né, que desabone o caráter e a biografia do Basílio.
Então eu tenho certeza absoluta que Basílio tem um espaço bom para crescer, sobretudo, ainda por conta daquela avaliação inicial que eu fiz. Ainda que a gente esteja diante de um projeto de poder bem avaliado, de um governador bem avaliado, há um setor da sociedade alagoana que não quer votar nesse governador e não vai votar nesse governador. E não sou eu que estou dizendo isso, são as próprias pesquisas que mostram isso. E essa parcela da população alagoana que não vai votar no governador também não escolheu em que candidato votar. Então, no momento em que você admite que só tem 2 candidatos de fato na disputa e que um deles, portanto, é o segundo colocado, essa parcela da população alagoana que não deseja reeleger o atual governador será convidada a querer conhecer esse candidato, a conhecer a sua plataforma, a conhecer as suas ideias. E eu entendo, na verdade, que há um esforço muito forte, inclusive por parte de setores da mídia alagoana, a segurarem essa realidade, a adiarem ao máximo o reconhecimento dessa realidade até que outros candidatos entrem no jogo. Mas, Gustavo, como presidente do PSOL, você não analisa que seja, exemplo, vão criar ainda um segundo cenário, uma oposição? Porque eu acho que, se não criar, eu acho que o Renan Filho mesmo cria, porque senão ele não chega ele vai para o segundo turno quase que inegavelmente. Eu tenho dúvida nenhuma que esse cenário vai ser colocado amanhã ou depois. O que eu estou, de certa forma, questionando é assim, a dificuldade e a resistência de se ler a realidade agora. Sim. O cenário real. Se amanhã ou depois assim, o grupo, né, da prefeitura, por exemplo, lançar um candidato, sabe lá o vice-prefeito Marcelo Palmeira, quem quer que seja, as pesquisas vão ter que incluí-lo nas sondagens, os institutos vão ter que incluí-lo nas pesquisas. Só que isso não está colocado agora. A minha pergunta vai no seguinte, que exemplo, hoje bate em torno de 49%, se eu não estou enganado, isso, 49% não dá segundo turno. Não, acho que o cenário atual revela assim, a reeleição do atual governador em primeiro turno. Porque ele teria que ter algo em torno de... Ele teria primeiro turno porque você não tem os outros candidatos. Por exemplo, o Basílio teria um campo de 50% que não votam nele. Que não votam no nele. Renan. Não votam nele. Então, assim, a gente quer dialogar com o eleitor do Renan. A gente quer mostrar para o eleitor do Renan Filho as fragilidades do atual governo. Um atual governo tem uma intervenção na fazenda aqui em Alagoas do Jorge Santoro, né, e a tentativa de vender tenta-se vender Alagoas como uma ilha paradisíaca num cenário caótico. Eu digo sempre que Alagoas só dá certo se comparada com ela mesma, historicamente. Então, o atual governo vai contrapor os seus números com o do governo anterior, o governo do Theo Vilela. E cabe, na verdade, ao PSOL e à oposição revelar que tudo isso é parte de um projeto de poder, né? Que, de certa forma, esse grupo político que governa Alagoas e que vai comparar os seus números com os números do governo anterior, era parte do governo anterior. E não uma solução ao governo anterior. E portanto, no exercício de comparação com os governos anteriores, os números atuais se sobressaem. E a outra coisa que esse governo vai colocar na eleição, vai buscar fazer na eleição, é uma comparação entre Alagoas e outros estados brasileiros que entraram numa brutal crise fiscal e orçamentária. E para isso você vai, de certa forma, fortalecer a figura do supersecretário Jorge Santoro. Mas o que a gente vai tentar dialogar com a população alagoana é que o Estado não é uma empresa, Wendel, que tem a finalidade de gerar lucros. O Estado tem o dever de promover o bem-estar social. Então, o equilíbrio fiscal pelo equilíbrio fiscal não é um fim. Ele é um meio para que o Estado possa produzir políticas públicas que venham realmente redimir esse Estado, né, da tragédia social em que ele ainda se encontra. E os indicadores ainda são muito ruins e alarmantes. Ainda não, que eu estaria sendo benevolente com o atual governador. Permanecem sendo muito ruins, né? As supostas melhorias e avanços são muito incipientes, né? Por quê? Para que a gente realmente conquistasse avanços e melhorias, a gente teria que fazer enfrentamentos políticos e econômicos com setores dominantes aqui em Alagoas que o atual governador não tem condição de fazer, né? Então a gente quer, de certa forma, discutir a possibilidade de um governo popular. O Basílio vai fazer isso na eleição, né? Discutir um governo popular e, mais do que isso,
A gente vai apresentar para a população alagoana um candidato capaz. A gente vai apresentar para a população alagoana um homem que reúne qualidades e competências para governar esse estado, que pode ser um excelente gestor, melhor do que o atual. Mas, para além disso, a gente vai apresentar um candidato que está disposto a rediscutir a política. Porque em Alagoas e no mundo inteiro as pessoas já não conseguem mais entender essa forma de se fazer política, de representação política. Eu vou à urna a cada 2 anos, volto para casa e elejo alguém que vai fazer história no meu lugar. As pessoas querem ser protagonistas da política. Bem ou mal, as redes sociais colaboraram para isso, Wendel. Conversávamos aqui informalmente antes da entrevista, estamos há 5 dias, sei lá, 3 dias, 4 dias do início da Copa do Mundo e não se fala disso nesse país. Você vai às redes sociais agora, se fala de política. Essa politização foi qualitativamente positiva? Não sei, até acho que não, mas hoje nós temos, na verdade, a população mais politizada da história do país. Por alguns momentos, uma politização qualitativamente negativa, extremista, mas está politizada. A população quer discutir política. Não necessariamente no meu viés ideológico, no meu campo, mas quer discutir política. E ela quer ser protagonista da política. A greve dos caminhoneiros que aconteceu recentemente mostra isso. Tá certo? E o Basile, ele é um candidato que quer rediscutir essa forma, esse formato tradicional de se fazer política. Um mobilizador. Alguém que possa, na verdade, retirar esses atores sociais da passividade em que eles se encontram, de modo a incorporá-los no debate político. Quando se pensa no cenário local, se tem o Basile, será que terão candidatos a Senado, por exemplo? Assim, o PSOL, ele está diante de um desafio, Wendel. Ele tem que superar nacionalmente a cláusula de barreiras. Isso. Né? Está colocado para a gente o desafio de obter 1,5% no mínimo dos votos para a Câmara Federal em, no mínimo, 9 estados. Certo. Então, essa é uma das prioridades do PSOL, superar a cláusula de barreira. Com relação à nossa representação política nacional, as expectativas são as melhores. Hoje o PSOL está em transição. Está em vias de deixar de ser um partido pequeno para se tornar um partido de médio porte na sua representação parlamentar. Hoje nós contamos com 6 deputados na Câmara Federal. Eu digo que são 6 deputados que, de certa forma, atuam como se fossem 600, porque é uma bancada parlamentar extremamente qualificada. Me arrisco aqui a dizer, sem nenhum proselitismo, que é a melhor bancada do Congresso, né, na figura de deputados como Glauber Braga, que vai estar aqui recentemente em Maceió, daqui a pouco em Maceió, Jean Willis, Luiz Erundina, Ivan Valente, que estão, na verdade, fazendo debates extremamente importantes naquele parlamento. Mas a expectativa é que a gente dobre essa bancada parlamentar, que a gente saia de uma bancada que hoje tem 6 para 12 deputados federais. Só no Rio de Janeiro a expectativa é que a gente consiga, com a votação do companheiro Marcelo Freixo, a gente consiga eleger 6 deputados. Né? A expectativa é muito boa em relação às possibilidades de eleger um senador também no Rio de Janeiro, na figura do meu companheiro Chico Alencar. Então a gente tem boas expectativas e, de certa forma, a gente está muito animado com o cenário aqui de Alagoas, porque as mudanças na legislação, de certa forma, eu digo sempre que as legislações são feitas para dificultar a atuação de partidos como o nosso, mais identificados com pautas ideológicas, né, com um perfil programático mais claro. Não é um partido de aluguel, não é um partido nanico no sentido pejorativo do termo, mas um partido importante e necessário. Mas, por vezes, os legisladores que querem nos prejudicar acabam criando brechas. Então, eu acho que a gente tem, ainda como nunca tivemos aqui na história de Alagoas, a possibilidade real de ter um mandato na Assembleia Legislativa desse estado. O pessoal tem feito as contas, eu tenho feito diariamente, durmo e acordo fazendo os meus cálculos, em tempo em que trabalho também na campanha do meu companheiro Basile, e todos os cálculos mostram que nós temos a possibilidade real de ocupar uma vaga nesse parlamento aqui. Seja pela votação dos nossos candidatos, pelas suas votações individuais, então nós estamos muito perto de atingir o coeficiente necessário para eleger um deputado, seja pelo voto de legenda, porque nós temos a absoluta confiança que a campanha do Basile, ela vai empolgar setores da população alagoana. Ela tem uma relação muito forte com a questão dos direitos humanos, a campanha do Basile tem uma relação muito forte com as pautas identitárias, e esses setores, né, querem ter uma representação no parlamento alagoano e entendem que o PSOL pode nos dar essa representação, entende? Então, fora
E se você fizer uma pesquisa agora, eu não sei, assim, em respeito à sociologia, aos sociólogos e por honestidade intelectual, não vou fazer essa afirmação de forma categórica. Mas se você fizer uma pesquisa aqui em Alagoas, talvez a instituição mais desacreditada pela população é a Assembleia Legislativa de Alagoas. E, de certa forma, o eleitor, quando desacredita na Assembleia, ele não está desacreditando nessa casa aqui, né? Na objetivação do que é o parlamento, mas na sua representação parlamentar. E foram poucos os parlamentares que passaram por aqui nos últimos anos que conseguiram fazer diferente. Então, eu acho que hoje há um espírito de mudar mais, de renovar mais essa casa do que no passado. A gente tinha num universo de 99%, 1% que fazia o diferente. Representações parlamentares um pouco mais combativas, um pouco mais progressistas e mais honestas mesmo nas suas relações. Eu acho que hoje há um espírito e uma disposição de promover uma faxina nessa casa, uma renovação maior nessa casa, e eu acho que o pessoal vai estar aqui dentro ocupando um mandato parlamentar pela qualidade dos nossos pré-candidatos. Essa é uma das prioridades para a gente, Wendel. Pela qualidade e pela votação pessoal deles e, sobretudo, porque nós acreditamos muito no voto da legenda, no voto dos 50, nessa eleição, né, que vai vir. Então, eu acho que a gente tem um caminho bom para eleger um parlamentar. Então, temos excelentes companheiros. Eu estou aqui com um companheiro de Tanque d'Arca que veio comigo, que está aqui me acompanhando, tá certo? O Teixeira, Roberto Teixeira. Eu próprio, na verdade, tenho a aspiração, né, de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Alagoas, e tantos companheiros que estão conosco, né, e que vão dar essa colaboração, né, nesse processo. O companheiro Tony Clóvis, né, que vai disputar também uma vaga na Assembleia né, e tem sua base lá em Delmiro Gouveia, né, em tantos outros, né, companheiros, a companheira Risonilda, que é militante do setor de saúde, né, e que tem feito Mulher Negra, companheiro Jason, da periferia de Maceió, que tem uma atuação extremamente importante no movimento hip hop de Alagoas. Então, o pessoal tem essa representatividade multifacetada, e isso, com certeza, vai pavimentar o caminho para que a gente consiga concretizar esse projeto. Estou aqui com o Gustavo Pessoa, a gente está indo para um breve intervalo, a gente volta já para discutir mais sobre política alagoana. A gente volta já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi tipo, consegui chegar. E hoje eu tô aqui de volta, depois de 10 anos mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace.
A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. O programa Ponto de Vista está aqui com o presidente estadual do PSOL, Gustavo Pessoa. Estamos aqui debatendo. A gente falou da linha programática do PSOL de uma certa maneira, vamos voltar a falar disso. Diante das composições, o PSOL pensa que é possível fazer algum tipo de coalizão, algum tipo de coligação? Há partidos que o PSOL olha e vê a possibilidade de juntar, até porque, além de uma questão de coligação, é provável, eu acho que não estou falando nenhum absurdo, que muitos partidos vão precisar se federar a partir de outubro diante da cláusula de barreira. Então, Wendel, assim, a gente tem a possibilidade de abrir diálogo com alguns partidos que tradicionalmente estão no nosso campo, né? E outros até mais situados no centro, naquilo que nós chamamos de centro da política, como é o caso da Rede. Aqui em Alagoas nós avançamos muito no diálogo com o PCB, né? E esses avanços, de certa forma, caminham para uma coligação formal, né? Com outros nós dialogamos, mas o cenário alagoano e brasileiro é um cenário muito delicado, um cenário que de certa forma impele os partidos a buscarem reafirmar suas candidaturas majoritárias, até pela necessidade de sobrevivência colocada pela cláusula de barreira. Então os partidos precisam fortalecer seus palanques nacionais e estaduais, então eu entendo isso como um fato natural, dada a conjuntura atual que está colocada para a gente. O PSOL, por exemplo, jamais poderia pensar em se abster da disputa majoritária aqui em Alagoas. E nós vamos apresentar nomes para o Senado, né? Existem aspirações internas, né? O companheiro Isaac Jackson, ex-presidente da CUT em Alagoas, filiado ao PSOL, tem discutido conosco internamente, né, a sua aspiração em disputar, né, o Senado aqui em Alagoas. O professor Oswaldo Maciel, que é um filiado do PCB, também colocou essa aspiração, o partido com o qual nós temos dialogado. Eu acho que há um espaço para a gente plantar sementes importantes, projetar os nossos nomes para disputas futuras, fazer um contraponto, e o que é muito importante para a democracia, viu, Wendel? Assim, esse samba de uma nota só, essa busca desesperada e pragmática por cargos, isso faz mal à democracia. A democracia precisa do contraponto de ideias, precisa do debate, de um debate em alto nível, né? Que o atual governador de Alagoas não espere da gente o varejo da política, sabe? A personalização do debate, a mesquinhez. A gente vai fazer o debate em alto nível, apontando aquilo que nós achamos, né, que não é razoável, não é adequado para Alagoas, as políticas que, na nossa opinião, estão sendo mal conduzidas, né? Essa dificuldade em pensar uma Alagoas para quem de fato precisa dela, né? É só analisar os indicadores sociais. O pessoal hoje, eleito em outubro para governo do estado, ele teria governabilidade em 2019? Eu acho que a gente tem que acordar para o novo mundo que está nascendo. Eu digo sempre que a dinâmica do mundo real é uma, e o comportamento institucional muitas vezes não reflete as mudanças do mundo real. E o mundo real tem a sua dinâmica, ele caminha. E se o comportamento institucional não reconhecer isso, o mundo real volta e esmaga as instituições. Eu concordo, mas exemplo, hoje vamos lá. Nós temos um sistema, sim, que pelo menos ao meu ver, queria que você comentasse, ele não casa com as ideias do PSOL. Não casa. Então, diante disso, uma vez Basile governador, ele teria que ir
à Assembleia e propor mudanças, muitas delas bem consideráveis. É um desafio, Wendel, assim, porque é difícil falar sobre o que vai e o que pode acontecer. A realidade que está colocada para a gente hoje é um modelo político de coalizão pela qual a governabilidade é comprada. Certo. É cooptada com base na distribuição de recursos e de cargos. Esse é o modelo X. Que foi talvez o principal erro do PT. E é o que nos trouxe até aqui. Para além do PT, todas as governabilidades que foram alcançadas até agora no Brasil, com o PSDB e com o PT, nos governos estaduais, é assim. É possível conseguir de forma diferente? Eu acho o seguinte, que se Basile for vitorioso, e eu torço muito para que isso aconteça, quem será vitorioso é Basile e um programa que vai ser discutido com a sociedade. É provável que o Basile encontre nessa casa uma oposição quantitativamente muito forte, mas essa oposição ela vai ter que se explicar para a população alagoana também. Mas a população alagoana, na verdade, votou no projeto. A gente tem uma história recente de Ronaldo Lessa com 14 meses sem aprovar um só projeto na Assembleia Legislativa. Eu quero acreditar, Wendel, que os deputados que foram eleitos nessa eleição de 2018 não sejam irresponsáveis a ponto de inviabilizar o Estado que representam. A gente vai buscar discutir com a Assembleia Legislativa à luz do dia. O que a gente não vai fazer, Wendel, é discussão na calada da noite, é distribuição de cargos, é negociatas de gabinetes. Isso a gente não vai fazer. Mas a gente vai vir aqui a essa casa discutir com a representação parlamentar de Alagoas o projeto que foi pactuado nas urnas, que foi aprovado nas urnas. E a gente vai fazer essa discussão às claras, à luz do dia. A gente não vai se fechar no Palácio dos Martírios e declarar guerra a essa casa, não. Não esperem isso do PSOL. Não é isso que a gente quer construir em Alagoas. A gente quer abrir abertamente um diálogo com os deputados eleitos em 2018 em torno de um programa de governo para Alagoas. E isso vai ser feito à luz do dia, vai ser feito às claras, vai ser feito, na verdade, com a apreciação da população alagoana dos movimentos sociais. Acho que é muito natural que determinados setores do parlamento sejam refratários às nossas ideias e que, eventualmente, manifestem essa oposição. Mas eu acho que uma guerra entre um futuro governador de Alagoas e a Assembleia Legislativa não faria bem esse Estado. As pessoas vão ter que ter responsabilidade política, vão ter que se responsabilizar por isso. Não é o Basile, o PSOL, o Gustavo ou algum parlamentar aqui que está em jogo. O que está em jogo é um Estado que apresenta ainda alguns dos piores indicadores sociais do país, um flagelo em analfabetismo, em mortalidade infantil. É esse Estado que a gente vai discutir. Eu vou vir a essa casa, né, para discutir com cada um dos deputados um projeto. O que o pessoal não está disposto é chegar aqui e fazer um varejo de distribuição de cargos, é lotear cargos, porque a gente fala muito da corrupção, né? Mas isso é uma forma de corromper. Isso, na verdade, corroeu e corrompeu a nossa democracia. A distribuição de cargos que não obedecia a critérios técnicos, o loteamento de cargos públicos, as nomeações, né, para cargos comissionados, é uma forma de fazer política que já é objeto de contestação. Ou a gente compreende isso, ou então a gente vai travar o processo político brasileiro. Então, admitir que o Basile pode ser eleito é admitir, por exemplo, que houve uma mudança de percepção da população em relação à realidade, né? E que essa mudança de percepção da população, que levou essa população e esse eleitor a eleger Basile, vai ter que ter reflexo nessa casa. Como é que o pessoal sente, principalmente quando o cenário é nacional, essa divisão, de uma certa maneira, nas pesquisas, de uma direita ou extrema-direita, como queira, na questão do Bolsonaro, e quase que uma indecisão de quem vota na esquerda. A gente estava levantando esse dado. Há quem coloque, de uma certa maneira, se a gente retirar o Lula dessa disputa, algo em torno de 50% de indecisos. E estamos em meados de junho. Eu acho isso extremamente assustador. Você chegar a menos de 4 meses da eleição e você ter 50% de indecisos. Isso é um cenário de profundas incertezas, né? Incertezas que foram reafirmadas, de certa forma, pela eleição que ocorreu no estado do Tocantins agora, recentemente.
né, uma queda enorme da participação eleitoral, um eleitor cada vez mais refratário. E é o seguinte, é um cenário de muitas incertezas e eu tenho muita cautela, viu, Wendel, para ler esse cenário, porque as pesquisas ainda colocam o ex-presidente Lula em primeiro lugar e ainda, de certa forma, evidenciam que ele tem uma capacidade muito grande de transferência de voto. Então, a gente tem que esperar um pouco. O pessoal tem nome para presidente? Tem. O nome do companheiro Guilherme Boulos, que veio aqui recentemente, participou de uma série de atividades. O Guilherme pode ser um herdeiro desse voto? O Guilherme pode ser um caudatário disso. Nós não estamos, a estratégia não é necessariamente essa. O Guilherme tem procurado construir a sua campanha com base num programa que, de certa forma, represente uma nova forma de fazer política e um programa que dialoga com as necessidades reais da população. Nós temos um candidato. Nós não temos aqui uma figura que está na campanha para dar suporte a outros candidatos, como alguns querem insinuar o ex-presidente Lula, a despeito das ligações afetivas e políticas que eles podem ter tido e têm. Vamos falar mais sobre isso. A gente está indo para o nosso último intervalo. Estou aqui com Gustavo Pessoa, presidente estadual do PSOL. A gente volta já. Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que O público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também. Né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente estadual do PSOL, Gustavo Pessoa. Gustavo, surpreendentemente para mim, nós tivemos uma greve que parou o Brasil, que foi a dos caminhoneiros. Surpreendente porque, apesar das considerações que precisam ser feitas sobre essa greve, uma categoria parou o Brasil para discutir uma necessidade. Às vezes me dava a impressão de que o Brasil não tinha essa força interior. Isso cria no pessoal, ou reforça no pessoal, que há uma força acalmada que pode ser acendida nessa eleição? Acho que sim. Em 2013 também já tinha, de certa forma, revelado isso pra gente, né? As minhas considerações partem nesse sentido. Tanto em 2013 como em 2018, você vê que houve algum tipo de financiamento. Não da causa. Mas, exemplo, em 2013, há provas de que um MDB, de que alguns partidos, de uma Fiesp, ajudou a montar o trio elétrico, a camisa, a acender a mídia, a provocar a mídia. E em 2018 há sinais claros de que as empresas de caminhões também colaboraram. Novamente, não estou dizendo que a causa é isso, eu acho que a causa é justa e foi colocada, mas precisou que também houvesse um fortalecimento do setor privado. Você acha que isso daí... Sobre 2013, eu acho que isso é uma discussão que requeriria da gente um pouco mais tempo. Outro programa. Colocar à disposição. Convidarei. Para vir aqui, para a gente debater aquele fenômeno que até hoje carece de uma
análise mais específica e mais aprofundada. Sobre o que aconteceu agora, eu acho que a gente esteve diante de um misto de lockout e greve, realmente. Sim. Um processo muito complexo, que começa como uma greve de um setor extremamente precarizado e explorado, né, da economia brasileira, né, que trabalha em condições ultra precárias, ainda mais penalizado pela política irresponsável da Petrobras, né, de preços da Petrobras, que de certa forma estabelece uma política que está vinculada aos aumentos no preço do barril no mercado internacional. E isso, de certa forma, resultou também em movimentos oportunistas que foram feitos por parte do empresariado brasileiro, no sentido de conseguir, de certa forma, capturar as demandas e reivindicações que inicialmente eram feitas, né, por setores, né, mais ligados ao dia a dia, aos caminhoneiros. Acho que esse é um ponto. Mas eu acho que tem uma situação... Primeiro, a legitimidade do que aconteceu, isso é importante, né? Segundo, o que me surpreende é que mesmo diante do caos instalado, as pesquisas aferiam um apoio da população. Sim. Ao que estava acontecendo, né? Porque você começava a ir a supermercados, você já não encontrava mais itens básicos, você já não conseguia mais abastecer o seu carro, isso já começava a impactar o cotidiano das pessoas, mas ainda assim a população apoiava a pauta e apoiava o movimento. Isso foi muito interessante. E um outro ponto que eu acho importante é que alguns fatos colaboraram para que a gente vivesse uma semana de greve geral, porque na prática a gente teve uma greve geral no país. Sim. Foi uma greve dos caminhoneiros, mas o que na prática a gente viu foi uma greve geral. Por quê? Talvez, na verdade, por uma característica peculiar do nosso modal de transporte, né? A gente é um país que não conseguiu diversificar a nossa matriz de transporte. O Brasil foi um país que não conseguiu diversificar a sua matriz de transporte. Intencionalmente, né? Intencionalmente. Então, nós temos uma dependência muito grande daquilo que é transportado por rodovias e por caminhões. E quando esse setor para, a evidência dessa dependência ficou muito clara. E segundo, isso demonstra a fragilidade do atual governo. Então, havia a percepção de que nós estávamos diante de um governo muito frágil, que se nós estamos diante de um governo muito frágil, a gente vai para cima dele. E a gente consegue facilmente o que a gente quer, porque a gente paralisa o país. Então, e isso, de certa forma, estimulou outros movimentos, chegou a semear a ideia de outros movimentos de buscarem alternativas parecidas. O que não prosperou, por exemplo, no caso dos petroleiros, por uma decisão judicial imediata, né? Então, assim, eu acho que a gente está diante de um governo extremamente fraco, que perdeu, como eu te disse no início, qualquer condição de diálogo com a sociedade, nos seus mais diversos setores, e alguns setores tiveram a percepção clara disso e corporativamente passaram a lutar pelos seus interesses, né? E o que esperar desse governo? Não mais, mas ele não tem condição de aprovar absolutamente nada, o que em certo sentido é até positivo, né? Porque ele já não tinha mais nenhuma legitimidade, mas tinha maioria parlamentar, mas até essa maioria parlamentar ela vem se dissolvendo nos últimos 2 meses, então hoje ele não teria mais condição. Isso ficou muito claro por conta das dificuldades, por ocasião das dificuldades encontradas para aprovar a reforma da Previdência. Já não havia mais uma base parlamentar, sobretudo no ano eleitoral, onde esses parlamentares buscam as suas reeleições, então eles não querem estar ligados a um presidente tão impopular e a um projeto tão antipovo como esse. Então, um governo que acabou, os setores da sociedade, alguns setores da sociedade já tiveram essa percepção há muito tempo, e eu acho que o grande elemento que está colocado, né, para a democracia brasileira é o que a gente vai fazer em 2018. Porque, de certa forma, Wendel, o que é que a gente tem? A gente tem parte da população e do eleitorado brasileiro que estabelece uma associação mecânica entre a degeneração da política e a representação de centro. Gustavo, muito obrigado. Viu? Obrigado tá bom, querido. Tudo. O convite fica aberto para a gente discutir. Eu depois. Agradeço o convite. Mas agradeço também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.